Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 81. Capítulo 1, a Gênese, caráter da revelação espírita. Então aqui nós nos encontramos ainda na questão de número 26. Dando sequência, né? Então, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou, né? Nós já tratamos mais ou menos desse assunto, conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Então, isso é muito relativo. É muito relativo, porque julgou conveniente deixar as certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. O que significa, em partes, isso? Que, naquele momento, não havia, assim, um respaldo onde o homem, de certa forma, poderia buscar um certo auxílio. Porque se nós pararmos para analisar, a evolução dos seres de 2000 anos atrás com a evolução dos seres de 2000 anos depois, praticamente é a mesma. Só não enxerga quem não quer. Inclusive, Emmanuel mesmo, quem nos disse isso através de Chico. Em 2000 anos de cristianismo, o ser humano evoluiu 2 milímetros. Agora, você sabe o que é 2 milímetros. 2 milímetros não é 2 quilômetros. Então, por que o Cristo não revelou tudo há 2000 anos atrás para aquela humanidade ignorante? Por quê? Por que ele prometeu um consolador? Agora, qual a diferença daquela humanidade naquela época ignorante com a humanidade de agora, de 2022? E principalmente, antes um pouquinho da codificação da doutrina, antes de 18 de abril de 1857. A única diferença que nos separa, né, é que naquela época não existia as ciências que existem hoje. Porque hoje, graças às ciências, os cientistas podem comprovar cientificamente tudo que a ciência espírita nos esclarece. Porque as outras ciências, elas agregadas ao espiritismo, que também é ciência, conseguem eles separar o joio do trigo. Então, dessa forma, a compreensão é maior. E mesmo assim, muitos ainda sentem uma dificuldade imensa para compreender, para entender, mesmo amparado por todas as ciências em 2023. Agora você imagina 2000 anos atrás, que não havia praticamente quase que
ciências nenhumas, praticamente quase que ciência nenhuma. Então, como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto. De fato, o ensino do Cristo naquela época, com relação à doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por ele, o ensino naquela época era incompleto, porque o ensino ficou incompleto. Então, mas é preciso entender que ele sempre soube que ele iria, naquele período, fornecer uns 5% à humanidade naquela época, e que a doutrina dos espíritos, ela forneceria à humanidade mais uns 5%. Aí você fala assim, Jesus forneceu 5%. A doutrina dos espíritos não nos forneceu tudo? Não, de forma alguma. Que isso? Não é assim não. A doutrina dos espíritos, nós temos que pensar uma coisa, ela não nos forneceu. Nós já dissemos isso aqui. A doutrina dos espíritos, ela não nos fornece tudo. Ela é tudo. A doutrina dos espíritos, eu vou usar esse termo que muitos não admitem. A doutrina dos espíritos, em matéria de leis de Deus, em matéria de desígnios do Criador, a doutrina dos espíritos, ela está pronta. Só que os adeptos do espiritismo é que não estão prontos. Por isso que a doutrina dos espíritos é tida como incompleta. Porque, de fato, ela é incompleta devido à desigualdade nossa evolutiva. Porque cada qual a compreende de acordo com o teu nível evolutivo. Parece que a gente complica muitas coisas aqui, mas isso é muito fácil. É só entender. É só entender. É só raciocinar. Que devido a desigualdade evolutiva. Observa para você ver. Uma vez, olha para você ver como são as coisas. Hein? Tem uma cidade aqui próxima a São Sebastião do Paraíso, e eu vou falar nome, porque eu só não vou dizer nome das pessoas que trabalham num lugar lá. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo e um senhor lá. Tem uma cidade aqui próxima a São Sebastião do Paraíso, mas faz parte desse assunto? Isso faz. Faz sim. É o nível evolutivo de cada um enxerga de uma forma. Tem uma cidade aqui próxima a São Sebastião do Paraíso, chama São Tomás de Aquino. Eu não sei hoje, 2023, se ainda há naquela praça, na Praça Central, jardins de flores. Eu vou contar essa história porque faz parte, e olha para você ver o interessante da compenetração e da não compenetração. E antigamente, não sei hoje, gente, perdoe, que faz muito tempo que eu não visito São Tomás de Aquino. Eu não posso afirmar que 2023 os canteiros de flores lá estão maravilhosos. Não. Mas quando eu estive lá, muitos anos atrás, ao bater os olhos assim na praça, mas
uns canteiros de rosas tão lindas que eu nunca havia visto flores tão lindas daquele jeito. Umas rosas tão grandes, né? Umas pétalas tão lindas. E eu parei mesmo o carro, fui e fiquei olhando, cheirei aquelas flores e tudo mais e tal. E tô ali, namorando aquelas flores. Olhava uma pétala, olhava outra pétala, olhava outra pétala, e eu vi mais adiante assim, um senhor, e eu pensei assim, esse senhor vai ser o que cuida aqui da praça, dessas flores. Eu vou pedir para ele, se realmente foi ele, eu vou pedir para ele umas 2 mudinhas dessa roseira aqui para mim. Mas que coisa linda! Nossa, dei beijo mesmo nas flores. Não sei se as matei depois secas, mas que eu beijei umas lá. Eu beijei algumas pétalas. Aí eu cheguei assim, próximo, boa tarde, pô, boa tarde. Falei, nossa, mas que maravilha. Ele falou, o quê? A hora que ele falou o quê, eu pensei assim, é tonto. Ou ele tomou uma cajibrina. Mas que canteiros de rosas mais lindas. Ele falou, canteiros de rosas lindas? Sim. Ele falou, é engraçado. Tantos anos faz que eu trabalho aqui, nunca percebi isso. Vontade de dar uma chinelada nele. Mas que fiquei com vontade de dar uma chinelada nele. Se eu tivesse uma chinela na minha mão ali, mas eu ia dar umas chineladas no bumbum daquele homem, que ele ia ver só comigo. Falei, nossa, mas que isso? Essas flores tão lindas. Pois é, a vida toda eu trabalhei aqui, trabalho aqui, nunca percebi, nunca observei a beleza dessas flores. Falei, então o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. O senhor não sabe. O senhor não me daria uns 2 galinhos daquela ali, umas mudas para me levar, não? Dou sim. Ainda cheguei próximo a ele, eu cheguei próximo ao pé de rosa e peguei a pétala assim, cheirei, dei um beijo de novo nela. Não sei se ela estava agradando, não, mas achando gostoso, mas eu dei um beijinho nela. E ele apanhou aquelas 2 mudas ali, né? Apanhou aquelas 2 mudas ali, assim, com descaso, a roseira, sabe? Um desprezo. Eu fiquei pensando, falei, gente, mas que coisa, né? Tem tudo e não tem nada. É o nível evolutivo. Você pode pensar que às vezes não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui, mas observe bem. Até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Então, Jesus anunciava a vinda daquele que o completaria. Olha só para você ver. Como ele próprio confessou, seu ensino ali era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Aí, o que eu acabei de dizer para vocês, com todo respeito, há alguns minutos atrás, que a doutrina dos espíritos, em questão de desígnios de Deus, em questão de lei de Deus, em questão de ciência, a doutrina está pronta. Está aqui, ó. Pois anunciava a vinda daquele que o completaria.
o completaria. O cristianismo redivivo, que é a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo, não veio completar aquilo, os ensinos do Cristo que há 2000 anos atrás ficou incompleto? Ele deixou incompleto? Como pensando da seguinte forma, vamos pensar 100%. Há 2000 anos atrás, ele apenas transmitiu 50%. O espiritismo, na condição de cristianismo redivivo, veio trazer os outros 50%. Então, o espiritismo, o que muitos não acreditam, porque eles não acreditam no que eu estou dizendo agora, porque eles acham que o espiritismo ainda encontra-se incompleto. Incompleto somos nós que ainda, devido à nossa desigualdade evolutiva, nós não o compreendemos ainda. Nós ainda não conseguimos nos inteirar. Agora, é preciso entender, preciso explicar um outro item, nós já explicamos também. Veja bem, o Espiritismo, em questão de desígnio, em questão de leis de Deus, nós já explicamos isso aqui. Ele é o alicerce, é a base. Então, sobre essa base, nós podemos construir um edifício ou uma residência normal. Só que pelo fato dos estudos que nos levam aos fatos, nós precisamos analisar se todos os edifícios, se todos os alicerces que nos são apresentados, se de fato esses alicerces, eles comportam aquele designer que temos em mente. Porque nós sabemos que o alicerce construído para uma casa normal não comporta um edifício de 50 andares. Por mais que um alicerce construído por um edifício de 50 andares, você pode construir uma casa sobre ele se você quiser, uma casa só. Mas só que aí vem o desperdício. Por isso que tudo tem que ser moderado, de acordo com as leis de Deus. Nada mais, nada menos. E onde nós já esclarecemos também que esses estudos do edifício, do alicerce, está relacionado às pesquisas, aos exames, às observações. Agora, tudo isso é feito de que forma? Através dos métodos científicos, sem os quais é impossível. Porque vem a doutrina dos espíritos nos esclarecendo muitos itens, mas é preciso fazer ali as comparações, como por exemplo, todos nós sabemos que, por exemplo, aqui na Terra é tido por milagre, né? As imagens que choram. Então, muitos católicos acreditam que aquilo ali é milagre. Mas eles dizem que é milagre até porque a religião, então, ela não possui capacidade de desvendar aquilo que o Espiritismo, em matéria de ciência, filosofia e religião, já esclareceu, né, categoricamente. Então, eles acreditam que, de fato, as imagens choram. Tá. Aí vem o Espiritismo,
dizendo que não existe milagre e que aquele processo ali é um processo, é um fenômeno natural, é um fenômeno natural das leis divinas, onde Allan Kardec já estudou tudo aquilo ali. Então, aquilo ali é nada mais, nada menos do que um aglomerado de energias que corresponde-se ao efeito físico. Então, muitos espíritos, aquilo ali pode ser provocado tanto por espíritos das trevas, numa forma assim de manter as pessoas na incredulidade, de manter as pessoas ali na ignorância, aproveitando a credulidade das pessoas para manter elas ali naquele estado de ignorância. Então pode ser espírito das trevas, como pode ser uma emanação natural de um aglomerado de médiums de efeito físico que ali estão presentes, mas que desconhecem que são médiuns de efeito físico, que são portadores dessas energias, e que essas energias todas combinadas devido o sentimento, devido àquilo que eles acreditam também como sendo fé, porque o que muitos acreditam ser fé não tem nada a ver com fé, porque muitas pessoas dizem assim: eu tenho fé em Deus que Ele há de me curar. Então, a pessoa não está com fé em Deus realmente, porque se Deus curar aquela pessoa, Ele deixa de ser Deus. Eu tenho fé em Deus que Nossa Senhora vai me curar. Então, se Nossa Senhora o curar, fica observando, se Nossa Senhora o curar, não foi Nossa Senhora que o curou. Pode ter sido um espírito das trevas, alguma coisa assim. Porque não foi Deus, não foi Nossa Senhora, não foi Jesus. Porque Deus não cura ninguém, Nossa Senhora não cura ninguém, Jesus não cura ninguém. Vou usar esse termo. Esses seres, eles condicionam meios para que nós mesmos, através dos nossos esforços, possamos buscar os recursos. Por isso que a doutrina dos espíritos vem e nos diz: é preciso cuidar do corpo e do espírito. Porque aquele que cuida apenas só do espírito e não cuida do corpo, o fato de não cuidar do corpo caracteriza-se suicídio. E outra, Deus vai te proporcionar a cura. Por exemplo, você está com a úlcera no estômago. Beleza, vamos pensar por assim. Deus vai te conceder uma cura daquela úlcera no estômago. Se você continua bebendo, se você continua fumando, usando droga, prostituindo, maledicência. Gente, a cura, ela encontra-se na mudança de hábito, de comportamento, de atitude, mudança de caráter, mudança de moral, mudança de hábito. A cura está ali. Então, nós somos tão fracos em matérias de energias que os bons espíritos, eles nos concedem energias para que, durante aquele período de bem-estar, possamos reagir mentalmente, orando, rogando, encaminhando aqueles pensamentos, nos colocando no lugar das pessoas e lutando de acordo também com a nossa evolução, lutando para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, se você ouvir alguém dizendo assim: eu fui ali e um médium me curou, aquele médium está com as trevas. Luiz, você é médium de cura e você está falando isso? Mas as pessoas até hoje ainda não entenderam o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do médium de cura. O médium de cura, ele é uma ferramenta que, através do amor dele que ele tem pelas pessoas,
ele é uma ferramenta, ele é portador do fluido de efeito físico, desse magnetismo todo, dessa energia toda, onde ele se entrega aos bons espíritos, para que os bons espíritos, de certa forma, proporcione, porque os bons espíritos pegam as energias do médium e manipula com as energias deles e transfere para o paciente e orienta o paciente como agir a partir de então, esclarecendo o paciente que aquilo ali faz parte da aprovação, faz parte da resignação, da aceitação, da humildade. Agora, esses que você chega, que eles passam a mão na tua cabeça, passam a mão na sua coluna e vai embora e não te orienta em nada, corra-se desses, porque esses são todos charlatões mistificadores. Mas a doutrina dos espíritos nos esclarece isso. As pessoas às vezes não encontram isso, não é porque não está na doutrina, nas obras básicas, é porque ele faz vista grossa para não enxergar ou para não se preocupar em raciocinar a respeito daquela questão. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos continuar nesse assunto.